E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou falar sobre o HGLG11, Fundo Imobiliário da Credit Suisse. Ele é um fundo imobiliário de logística e tem mais de 300 mil cotistas hoje, então é um fundo bastante conhecido. Eu vou falar um pouco dos indicadores dele, né, do preço, valor patrimonial, enfim, aqueles indicadores básicos que eu sempre falo aqui de todo o fundo que eu passo para vocês. Eu também vou falar um pouco do portfólio dele, da carteira, e aí eu vou dar o desfecho desse vídeo, falando se eu invisto, se eu não invisto, se eu acho que vale a pena investir, se eu acho que não vale a pena, se ele tá caro, tá barato, pros meus patamares, tá? É óbvio, isso não é uma indicação de compra e nem de venda, tá bom? Que isso fique bem claro. Então vou passar algumas informações do fundo, começando aqui pelo valor da cota dele. Ele está custando hoje R$ 162,60, com dividend yield de 8,89%. Pode ser que no momento que você está vendo esse vídeo, isso tenha mudado um pouco, tá? Eu gravo esse vídeo no começo de dezembro. É óbvio, como ele é da renda variável, o preço, o dividend yield vai variar de acordo com o que você vai vendo aí nos outros dias, tá bom? Ele está com um preço sobre valor patrimonial de 1,10, e aqui vale uma ressalva, né? O fundo imobiliário, historicamente, ele sempre, né? Sempre ele trabalhou acima do valor patrimonial. O que, que é isso, né? Os investidores eles sempre pagaram um pouco a mais para ter esse fundo em carteira, porque eles veem que um fundo tem uma boa gestão, tá bom? Então é muito difícil ver esse fundo com o preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, ver esse fundo descontado. Mas, né, dado o histórico que a gente já teve, eu já vi esse fundo a 1,3, né, de valor patrimonial. Eu já vi esse fundo um pouco 20% mais caro, vamos dizer assim. Então, o preço sobre valor patrimonial em 1,10 é um preço sobre valor patrimonial bom para esse fundo imobiliário, tá? Que a gente está falando aqui hoje. Não estou falando para outros fundos imobiliários. Isso não vale para outros, vale só para esse. Assim como eu falei, ele está com mais de 300 mil cotistas e isso é um reconhecimento, né, do mercado em relação à gestão desse fundo, que é muito boa. Ele está com uma vacância de 8%. Essa vacância que eu estou falando é uma vacância física, ou seja, de todos os imóveis que ele tem, se juntar a vacância deles, né, fizer uma média, vai dar 8%. Isso quer dizer que ainda tem um potencial de alocação de 8% nos imóveis. 8% dos imóveis estão vagos, beleza? Ele tem uma alavancagem de 5% hoje. Se tratando de um fundo imobiliário de valor patrimonial de mais de 3 bilhões, essa é uma alavancagem bastante pequena, tá? 5% eu acredito que é uma alavancagem muito segura. Eu sei que esse tema de alavancagem ele ficou um pouco mais conhecido, né? O pessoal começou a discutir mais sobre a alavancagem de fundos imobiliários ultimamente, mas esse fundo aqui eu não vejo nenhum contra nele, tá? No quesito de alavancagem, eu acredito que está bem controlada. Se a gente olhar para a carteira do ativo, né, ele tem hoje 18 imóveis em carteira, sendo que dois desses imóveis eles estão em desenvolvimento, estão construindo galpões logísticos. Um deles está no término da construção, lá para 85% mais ou menos finalizado. O outro está bem no comecinho, começou aí nos últimos meses, tá? Eu vou deixar na tela aí para vocês a imagem com toda a timeline da construção desses imóveis. E dos 18 imóveis que tem, né, na carteira, 16 já estão prontos, 2 estão em construção, e dos 18 imóveis, eles estão distribuídos em 5 estados. Então é uma boa diversificação para um fundo de logística, né? Além desses imóveis, o HGLG ele também investe em alguns outros fundos imobiliários, né? Então ele tem alguns FIIs em carteira. Ele tem CRIs em carteira, mas isso é muito pouco, tá? É só mesmo para bancar em um desenvolvimento.
Além do que ele também tem caixa, né? Ele tem aí algumas aplicações na renda fixa, beleza? E o que é legal falar desse fundo é do resultado dele. O fundo ele obteve um resultado desde o início, desde o IPO, de 390%. Esse é um resultado muito, muito bom para um fundo imobiliário. Tem ação de risco que não dá isso. Vocês que são investidores há mais tempo sabem disso, né? O fundo imobiliário ele tem uma rentabilidade muito boa. E é por isso também que ele sempre está acima do valor patrimonial, porque os investidores veem que ele é um fundo imobiliário com uma boa gestão, que já teve um bom resultado, que é consolidado e provado ao longo do tempo. E você acha, Vinícius, né? Você acha que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Eu particularmente, eu tenho ele em carteira, tenho há bastante tempo, né? Desde que eu comecei a investir em fundos imobiliários. Eu possuo o HGLG em carteira, eu acredito ser um ótimo fundo, um dos melhores que estão listados na bolsa. E eu acredito que esse fundo imobiliário ele pode nos trazer não somente um retorno em dividendos, até porque os dividendos dele não são tão altos igual um fundo imobiliário de papel, que a gente pode ver pagando 14, 15% de dividendos. Mas esse é um fundo imobiliário bastante sólido, ele traz segurança para a minha carteira. Eu sei que eu posso investir em algo mais arriscado para conseguir uma rentabilidade maior, porque esse fundo ele vai me garantir segurança. Fora que, né, a gente sabe que houve um período aí no passado que ele rendeu muito resultado. A gente não sabe se ele vai continuar rendendo, né? Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Porém, esse fundo ele tende a ser bom, porque a gestão está encaixada. É um bom fundo imobiliário. O que a gente tem que citar aqui, né, não só falar bem do fundo, falar não, esse é o melhor fundo e não sei o que, todo mundo tem que comprar. Não. Então a gente tem que levar em consideração também que esse fundo imobiliário, como ele está acima do valor patrimonial, ele pode ter uma queda. A gente tem que falar também que esse fundo imobiliário ele não tem a classificação dos ativos dele, dos imóveis, não são as melhores, não é aquele triple A que a gente fala, que é a melhor classificação dos ativos. Então tem vários imóveis lá que não tem tanta qualidade. Isso também é um risco profundo, a gente tem que estar olhando. Mas, de um modo geral, esse é um fundo imobiliário muito bom. Bom, então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que você se inscreva aqui no canal. Muita gente vê os meus vídeos e não se inscreve. Não custa nada para se inscrever, beleza? Peço que você deixe o seu like e mande para aquele seu amigo que é investidor, beleza? Muito obrigado e até a próxima.